Agora, a gente já tem vários instrumentos, não todos ainda, mas muita coisa para a gente já começar a elaborar os nossos textos. Eu sei que você já está doido para escrever, por isso eu já vou elaborar a primeira proposta de tema, eu vou te mostrar um passo a passo aqui do que você deve fazer. Há ainda uma teoria que nós temos de ver. Dixon, mostra aí como é que eu vou elaborar uma introdução. Vou falar agora para você. Dixon, como eu elaboro um bom parágrafo de desenvolvimento depois que eu tenho as ideias? Eu vou fazer um roteiro, não vou? Então a gente já vai resolver a nossa primeira proposta de tema e mais adiante a gente vai ver ainda vários elementos que são inerentes aqui à parte teórica para que você tenha realmente vários aspectos para poder resolver o seu texto, vários elementos aí, ferramentas que vão te auxiliar. Vem aqui comigo. Praticando. Proposta de tema 1 da nossa relação de temas. Vamos começar. O que a gente tem aí, cara? Primeira proposta eu vou resolver passo a passo para que você veja cada detalhe, vou te ensinar o que você tem de fazer quando você estiver diante aí da tua proposta de tema. Primeira coisa, cara, pegou a proposta de tema, eu preciso interpretá-la. Interpretação é a DDD de número 2, eu vou detalhar esse cara aqui depois. Vou detalhar para você, mas a parte prática já vem aqui agora. Depois eu te passo a parte teórica. Então o que a gente vai ver aqui é inerente à interpretação neste momento. Pegou a proposta de tema, eu interpreto todos aqueles itens que a gente viu ali que vão compor o nosso enunciado. Quais sejam? Texto motivador, comando, e eu tenho de achar aqui o tema em si. Ele já destaca o tema aqui para mim. A tensão entre o individual e o coletivo. 2 pontos. Como equilibrar a busca pela realização pessoal com as necessidades do bem-estar comum? Cara, isso aqui é a cara da FGV. Este tema é a cara da FGV. O tema é reflexivo? Claro. A FGV costuma atuar exatamente desse jeito. Por isso que a proposta de tema 1 já sapeca logo no seu peito aí este tema interessantíssimo. O que a gente faz? Antes de ler o próprio texto motivador, eu gosto de passar aqui para os meus alunos, que é interessante ele já dar uma olhada aqui no comando para saber qual é o tema logo, para ver se tem alguma coisa aqui que pode exigir aí de você um direcionamento quando você for para o texto motivador. Então vamos dar uma olhada. Diante disso, elabore um texto dissertativo argumentativo. Eu já sei que é um texto em que eu vou ter que trazer os meus argumentos, colocar a minha opinião, vai ter o meu ponto de vista, ele vai ser dividido em parágrafos, é aquela história. É um texto mais impessoal, na forma que eu vou redigi-lo, mas eu vou dar também a minha opinião, por isso que ele é pessoal nesse sentido. Em linguagem culta quer dizer, na verdade, que você vai obedecer à gramática sobre o seguinte tema: a tensão entre o individual e o coletivo. Como equilibrar a busca pela realização pessoal com as necessidades do bem-estar comum? Bem-estar, bem grafado aí, com hífen. Se liga, a tensão entre o individual e o coletivo. E ele quer saber como você vai equilibrar a busca pela realização pessoal com as necessidades do bem-estar comum. É exatamente isso, é a tensão entre o individual e o coletivo. Pera aí, eu vou ser extremamente individualista ou vou, aqui na minha vida, cuidar de questões como, por exemplo, o bem ao próximo, o meio ambiente, o respeito às leis, né? Existe uma tensão entre individual e coletivo? Sim, a sociedade atual, com base no capitalismo, com base no que a gente vê aí no consumo, na necessidade de status, né? De falar quem você é, o que você faz. Isso serve para todos, viu? Não estou falando que é você, não. Todos nós, eu, você.
Então eu já tenho uma noção aqui do tema, agora sim vou para a leitura do texto motivador e vou tentar encontrar o que é interessante aqui no texto motivador. Vamos lá, para mim. A busca pela realização pessoal tem sido um dos principais objetivos do indivíduo na sociedade contemporânea. Então já destaca isso aqui para mim. Mas essa busca não... Aqui vem muito o conceito de sucesso, né? O que é sucesso para você? Ah, sucesso para mim é ganhar bem. Aí pergunta para uma criança o que é sucesso, ela fala, é estar perto da minha família, é fazer o que eu gosto, é me divertir. A criança sabe muito mais de sucesso do que alguns, né? Mas essa busca não deve ocorrer à custa do bem-estar coletivo. A busca pelo sucesso. Em um mundo cada vez mais voltado para o individualismo, olha aí, e é isso aqui, cara. Surge a necessidade de refletir sobre como equilibrar os interesses pessoais com as necessidades da coletividade. Como garantir que o crescimento individual não prejudique o ambiente social, econômico e cultural ao nosso redor? Aqui ele te dá informações importantíssimas. Não prejudica o ambiente social, econômico e cultural ao nosso redor. Debate sobre como encontrar esse equilíbrio é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Isso é um fato. O texto motivador ajudou? Sim. Trouxe clareza em relação a alguns itens aí pra gente. E o que a gente vai ter aqui? Bom, a gente está no processo de interpretação. Eu preciso interpretar cada palavra que me foi dada. Cada palavra é interessante. Daqui surge para mim, quando ele fala de realização pessoal, surgiu aqui para mim a palavra sucesso. Concorda? Aí ele falou aqui de individualismo. Então, ó, isso aqui chamou bastante a minha atenção. Como equilibrar esses pontos, né? Então, ambiente social, econômico e cultural, isso tudo aí chamou bastante a atenção. E quando fala de sucesso, já me levou aqui a palavra também capitalismo, embora ele não tenha dito isso. Na mesma hora, esse conceito de sucesso está atrelado diretamente com o capitalismo. Muita gente acha que sucesso é você ganhar bem, ter uma profissão com status, né? Então é capitalismo, consumo, status. O que mais que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar ainda o seguinte. Já falei realização pessoal, né? Como é que a gente vai dividir isso aqui no texto? Basicamente, a gente tem o tema. E aí a gente pode compor um texto com 4 ou 5 parágrafos, depende de você. Eu vou colocar aqui com 5. Por quê? Porque com 5 é mais difícil, a gente tem um tema reflexivo com pouca informação e a gente vai trabalhar no mais difícil. Eu já sei que esse cara aqui é conclusão. Eu já sei que esse é a introdução. E eu sei que aqui eu tenho desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, desenvolvimento 3. E aí, eu costumo fazer esse projeto de texto, já na interpretação aqui, para eu saber basicamente o que falar. Na introdução eu tenho que destacar o tema dessa redação. Tensão entre o individual e o coletivo. O que a gente tem no desenvolvimento 1? Bom, a gente pode colocar o seguinte, nesse desenvolvimento 1, a gente vai falar aí da atualidade, essa valorização do individualismo. Que é o cerne aqui da questão. Então, no tempo atual, nos dias atuais, valoriza muito o individualismo, né? E a gente pode colocar ainda o seguinte,
e o impacto disso aqui no coletivo. Agora aqui a gente pode falar da realização pessoal, e aí evidentemente a gente pode apresentar aqui suas consequências. Ou melhor, aqui a gente vai apresentar as consequências. Ali a gente fala da valorização do individualismo. Aqui a gente fala das consequências disso. Ele quer saber sobre a tensão entre o individual e o coletivo. Então, ó, a tensão entre o individual e o coletivo. Depois, como equilibrar a busca pela realização pessoal com as necessidades do bem-estar comum. Então, nesse sentido, para isso acontecer, como a gente falou de sucesso ali, o que é sucesso, né? Repensar o conceito de sucesso, de realização pessoal. E aqui, na conclusão, como a gente está diante de um tema reflexivo, mas ele pediu ali para a gente como equilibrar a busca pela realização pessoal com as necessidades do bem-estar comum, eu tenho que falar sobre isso aqui. A gente pode falar o seguinte: incentivar a responsabilidade social. Ele não falou ali de aspectos sociais. E também aqui a gente pode colocar solidariedade. Basicamente é isso. Isso aqui é uma estrutura básica, um projeto de texto. Ele é um roteiro? Não, porque ele ainda tem ideias muito básicas. Eu costumo falar para o aluno que na prova, como ele não tem muito tempo, ele já pode utilizar essa estrutura aqui e fazer um roteirinho. Peraí, quais consequências são essas e por aí vai. Só que aqui, como eu quero detalhar para você, eu vou fazer assim. Parágrafo 1, você já sabe que é a introdução e já sabe qual é o tema dessa redação que a gente já destacou ali, ele vai aparecer de forma clara. Nem tudo aqui precisa aparecer no tema, o que precisa é a tensão entre o individual e o coletivo. A ideia principal, central, é essa aqui, ideia geral. Essa é a ideia geral. Se ligou? Então o que tem que aparecer é isso aí. Então a introdução já está ok. Ah, mas que formato eu vou usar? Calma que eu vou te mostrar um modelo. No parágrafo 2, o que a gente falou que ia falar? Valorização do individualismo. Então como a gente vai falar sobre isso daí? A crescente valorização do individualismo. Busca aí incessante pela satisfação pessoal. Você está vendo que eu não estou escrevendo um texto? Eu estou colocando como se fossem uns tópicos. Do jeito que a ideia vem à sua cabeça, você tem que ir colocando. Isso aqui não é texto ainda. Então aqui, ó, eu já tenho o conceito de capitalismo, né? Essa indústria dos coaches, toda essa história, né? Então tem que busca incessante pela satisfação pessoal. Impulsionada
pelo capitalismo. Principalmente, né, pelo capitalismo. Incentiva. O que isso aí incentiva? A competição, a busca por dinheiro. Entre indivíduos, entre pessoas. E a acumulação de riquezas, de patrimônio. Você olha esse mercado dos cultos, é isso, né? Os caras, parece que quem tem dinheiro é melhor, né? É impressionante. Esses caras só valorizam, ande só com ricos, né? Já viu aquela história? As 5 pessoas que você anda dizem tudo ao seu respeito, aquela besteira, né? E o que a gente coloca mais aqui? Então isso aqui, né, acumulação de riquezas como indicadores de sucesso. Ah, mas eu quero defender exatamente isso aí, professor. Eu sou coach, então eu quero defender isso aí. Aí defenda, não tem problema nenhum. Então a gente pode colocar aqui que nesse cenário aí, o sucesso individual é pautado como o maior valor a ser alcançado. Você viu que a gente vai colocando tinta no papel e aí começam a surgir as ideias? É isso mesmo. E muitas vezes o bem-estar coletivo é negligenciado. Mais ou menos isso. Não precisa estar 100% pronto, mas a gente já tem ideias ali que dizem respeito a essa crescente valorização do individualismo e desdobramos as ideias. Posso trazer um exemplo? Sim. Exemplo. O que é pregado pelos coaches, né? O mercado dos coaches. O que os coaches pregam no Brasil e no mundo, né? Mas vou colocar aqui só no Brasil. A estratégia dos coaches, né, utilizada pelos coaches, tem tudo a ver com capitalismo, com realização pessoal, por aí vai. Depois a gente tem o que no terceiro parágrafo? Consequências desse problema aí. Bom, quais são as consequências que nós temos aqui? Essa busca aí pela realização pessoal, ela vai trazer impactos aqui, especialmente vai enfraquecer, né, as relações comunitárias. Então, consequências. Um enfraquecimento nas relações comunitárias. O que mais? Podemos ainda falar o seguinte: enfraquecimento das relações comunitárias e também aqui que isso aqui leva a
crescente individualização dos problemas sociais. Já viu aquele papo? Não, cada um que se vire, o Estado não tem nenhuma obrigação, as pessoas não têm nenhuma obrigação para com as outras. Você já deve ter ouvido várias vezes, né? Cada um é que vai se virar, o Estado não deve pagar benefício nenhum para as pessoas. Você já ouviu isso, né? Mas o que eu tenho para te falar é que não existe Estado que não dê, por exemplo, programas sociais. Todos os estados têm programas sociais, né? Uma discussão maior deve ser o seguinte: até quando essas pessoas devem receber os programas sociais? Né? Mas que eles são essenciais, na minha opinião, eles são. Mas até quando? Né? Vamos lá, adiante. O que a gente tem que colocar aqui? Isso aqui ocasiona uma sociedade mais fragmentada. Lembrando que isso aqui não é texto, é um roteiro. Você tem que fazer isso aqui antes de você ir para o texto, para o rascunho. De maneira que você tenha aqui um roteirinho de cada um dos seus parágrafos. Então vamos continuar aqui. Mais fragmentado. Com egoísmo. As ideias não precisam estar 100% conectadas aqui ainda. Então, e desatenção ao próximo. O que mais que a gente pode colocar? Isso aqui também agrava, deixa eu ver aqui, ocasiona uma sociedade mais fragmentada, mas isso aqui também agrava as desigualdades sociais. Porque quem tem mais condição vai se sair muito melhor aqui do que os outros, né? Agrava as desigualdades sociais. Os que alcançam o sucesso podem esquecer ou se distanciar, né, das questões coletivas. O que mais podemos colocar? Podemos ainda dizer o seguinte: isso tem tudo a ver com o capitalismo, né? A exploração descuidada ou ainda insustentável dos recursos naturais. O cara, a base do sucesso pessoal aí tem a ver com capitalismo, com consumo, né? Então, a exploração descuidada dos recursos naturais, isso aqui tem a ver com excesso de consumo ou consumismo. Isso aqui vai levar, evidentemente, aí, vai afetar, né? Um bem-estar social. É isso. Próximo. No quarto, repensar o conceito de realização pessoal. Então vamos lá.
necessário repensar o conceito de realização pessoal. Isso aqui tem tudo a ver com o tema pediu isso pra gente, né, pra gente falar sobre esse equilíbrio aí. O sucesso tem sido associado a conquistas ou conquista individual. De bens, né? De bens materiais. Status social ou ainda de ascensão, né? Profissional. Isso gera uma visão distorcida do que é realmente importante para o bem-estar humano. Exemplo, o que se vê nas redes sociais, né? Ou melhor, as comparações feitas quando se usa as redes sociais. Então você vê lá aquele cara que tem dinheiro, que é bem sucedido, que só tá viajando, né? Quantas vezes a gente vê isso aí? O homem, a mulher que tá só viajando, só curtindo. Então aqui a gente está repensando esse conceito, né? E esse conceito a gente vê muito lá nas redes sociais, muitos bens materiais, pessoas que acham que o sucesso profissional é realização individual, é o mais importante. Posso citar como exemplo aqui a pandemia da Covid-19. Nos mostrou que não é bem assim. Que é fundamental que a realização pessoal seja entendida de maneira mais ampla. Lembra que em várias partes do mundo, os rios foram despoluídos e toda aquela história, né? E a gente começou a valorizar isso, valorizar a saúde mental também. Então é fundamental que o sucesso ele incorpore outros aspectos. Sociais, ambientais, por aí vai.
Aí a gente finaliza esse parágrafo 4, vai ficar faltando para a gente só a conclusão. A gente vai deixar para o próximo vídeo, assim que a gente voltar, vamos fazer o roteiro da nossa conclusão e vamos já para o texto definitivo.